todos, vou abrir a sessão, tenho essa obrigação e também é um prazer poder fazê-lo. Quero agradecer aqui, para começar por uma ordem protocolo, quero agradecer especialmente à senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e vereadora da Educação, Maria João Domingos, por estar aqui hoje, ao Paulo Pires Duval, à Sara Briguete e à restante equipa, porque eu não sabia que tinha tanta gente, que estão à frente deste Plano Nacional das Artes, ao José Antunes, que está aqui em representação da sua vereadora da Cultura e do Centro de Artes, ao Carlos Coutinho do Dr. José Malhoa, ao João do Agrupamento de Escolas de Proença, a todos os demais participantes desta manhã, a Ana João Romana por ter tido a iniciativa, se não estou em erro, pelo menos eu vi uma ficha que tinha o nome dela na cabeça, é a pessoa responsável por estarmos aqui agora. Para além dos agradecimentos, eu queria só dizer que acho muito interessante haver este plano num tempo tão alargado, especialmente muito focado em cruzar dois ministérios, especial da Educação e da Cultura, que são dois ministérios muito importantes para o ensino superior. Até porque nos poupam, e deviam poupar-nos, algum do trabalho introdutório quando temos estudantes de artes e design. E eu, daqui do Plano Nacional das Artes, muito rapidamente tirei duas coisas que acho muito importante trabalhar antes de chegar aqui. A incerteza e a criatividade, o indisciplinar e a transdisciplinaridade. São quatro palavras no meio daquelas todas. Talvez vocês estão aqui para apresentar isso. Queria só deixar uma nota da importância que esta escola dá a este plano. Estou muito contente de ver aqui tantos representantes da Câmara Municipal, das escolas, de outras instituições da região, que nos vão ajudar a trabalhar esta ideia. Mas não há uma coisa interessante também ao canal do quadrado, mas isso não digo mais nada. Obrigado. Vamos lá que interessa. Obrigado, professor. Agradecemos imenso esta possibilidade de estar aqui hoje convosco, à ESAD, ao Instituto Politécnico de Leiria. Agradecer também a vossa presença, à senhora vereadora, ao representante do senhor vereador da Cultura e aos demais membros da Assembleia, aos seus professores, aos alunos, que são também um fator fundamental no futuro sucesso, ou no sucesso futuro do Plano Nacional das Artes. Deixem-me dizer-vos rapidamente, para aqueles que não têm mesmo ideia sobre o que é isto do Plano Nacional das Artes. O Plano Nacional das Artes foi criado há exatamente um ano, por resolução do Conselho de Ministros, em fevereiro de 2019. Portanto, é também bonito, passado um ano, estar aqui a celebrar convosco. Em fevereiro de 2019 foi criado, como dizia o professor, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação. Portanto, os dois ministérios juntaram-se para criar este Plano Nacional das Artes. É fundamental compreender esta dupla tutela, para perceber também o que depois vamos apresentar. E foi criado com um horizonte temporal de 10 anos. Ou seja, é uma estrutura de missão, o Plano Nacional das Artes, antes de ser este documento que apresentámos a 18 de junho, portanto, criados em fevereiro, apresentámos um documento estratégico a 18 de junho, aqueles que tiverem interesse, depois também nós trouxemos alguns para ficarem convosco, neste formato publicado, está disponível online, facilmente descarregam e podem ler online. E esta apresentação a 18 de junho foi, como vos dizia, de um plano estratégico que esta estrutura de missão criou para os próximos 5 anos. Portanto, criámos um plano estratégico para os próximos 5 anos. No final destes 5 anos será avaliado o que aconteceu para poder melhorar para os últimos 5 como eu vos dizia, deste horizonte temporal de 10 anos. Portanto, pensar a 10 anos interessa-nos, para lá dos ciclos políticos ou dos constrangimentos ligados a um tempo curto e imediato, de querer logo ali um resultado. Isso para nós é determinante.
E, por outro lado, permite pensar em profundidade e de modo contínuo. Acreditamos que um plano desta natureza não poderá resultar se não for estruturante e estrutural. Ou seja, se não criar uma estrutura. Mais do que fazer eventos, mais do que criar eventos pelo país, é criar estruturas para que a noção, a importância, o papel da cultura na vida dos cidadãos possa ser, de facto, outro. No dia 18 de junho, como vos disse, nós apresentámos o Plano Nacional das Artes num lugar especial, uma sala de ensaio de dança. Apresentámos numa sala de ensaio dos estúdios Vítor Corden e esse lugar é para nós matricial também, porque é assim uma espécie de forma como nós pensamos o próprio plano. É qualquer coisa que está a acontecer em desenvolvimento, em ensaio e não já terminado. Portanto, isto que vos vou apresentar hoje, este plano estratégico, é na verdade não é o palco final, mas uma espécie de lugar onde as coisas ainda estão em desenvolvimento. Uma das grandes alegrias, era um objetivo, mas agora posso dizer, uma das grandes alegrias deste último ano foi ver a apropriação que foi feita pelo país do plano. Ou seja, ver como é que aquilo que nós apresentámos no dia 18 de junho começou a ser apropriado pelos professores e as escolas, pelas autarquias, pelas estruturas culturais, pelo Ministério, pelos ministérios. Como é que passou já a não ser nosso e passou a ser das comunidades do território. O grande desejo é esse da plasticidade do plano também, ou seja, que o plano possa ser aplicado, apropriado em cada lugar de maneira distinta. E nesse sentido, este trabalho que estamos a fazer de ir aos territórios, poder apresentar o plano para que aí depois ele se possa implementar é fundamental. Nesse dia 18 de junho, naquele estúdio de ensaio Vítor Corden, em Lisboa, apresentámos um pequenino filme que mostra um espírito do próprio plano, que vos gostava de mostrar agora também.
com um ateliê de design extraordinário chamado Change is Good. Change is Good. Aliás, o Zé Alvergaria, julgo que estudou aqui nas Caldas, é um dos membros dos Change is Good. Eles têm sede em Paris, mas, como vos dizia, um dos membros do ateliê de design é português, que é fundamental para perceber ainda outro aspecto que desde o início nós quisemos sublinhar e por isso também a apresentação desta forma do plano e o modo como o queremos divulgar, que é a noção que as artes nos ajudam a compreender que forma e conteúdo vêm juntos. Ou seja, que tantas vezes tentamos separá-los com maus resultados. E nesse sentido, isto era para nós fundamental. Uma imagem que depois fica também plasmado no próprio logo do plano. Como dizia um colega ontem, um logo que tem qualquer coisa de punk rock, o que nos interessa. Curiosamente, uma das imagens que lhe enviávamos para pensar o logotipo foi o logo dos Sex Pistols, e portanto tem o logo que é formado por a frase muito institucional, Plano Nacional das Artes, fundo negro, letra branca, depois cortado, aliás, o próprio interior do plano mostra o processo de trabalho até chegar a este logo final, que na verdade, se virem com cuidado, cada uma das letras tem um tamanho próprio, diferente, é colada sem o propósito da perfeição, com aquele espaço central vazio. Tudo isto para nós é determinante. Por um lado, a diferença de cada um e porque é que cada um pode trazer para este plano, naquela identificação, tamanhos diferentes, formas diferentes das tiras das letras, o não estarmos à espera da perfeição para que alguma coisa aconteça. Queremos que se avance, mesmo com todos os erros que possam acontecer pelo caminho, obviamente de forma consolidada e com o acompanhamento necessário, mas sem que estamos à espera do momento perfeito para que as coisas possam acontecer, senão não vão acontecer. Por outro lado, uma forma de graficamente mostrar o que também o filme indicava, para todos, mas com cada um na sua diferença. Um dos aspectos que vou agora sublinhar como fundamental para este plano é esse da democracia cultural. Há assim uma espécie de mudança de pensamento na forma como este plano também vem trabalhar com a comunidade e com os territórios, que é a de deixar surgir, se possa em cada lugar desenvolver o projeto que aí é necessário e não enviar um projeto de um qualquer centro para aquilo que tantas vezes consideramos as periferias. Mudar então essa noção de centro e periferia. Só uma pergunta curiosa. Foi pensado também para baixa visão, por causa do contraste, ou foi coincidente? Não, foi. Nesse sentido, espero que os designers tenham pensado em todas essas coisas. Mas interessa-nos muito, obviamente, todos esses propósitos que tenham a ver com a questão de inclusão. Ou seja, como repararam também no próprio filme, uma das palavras que marca o plano é a noção de inclusão. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vou dizê-lo, por exemplo, em relação às escolas ou nas escolas, a importância do acesso às múltiplas linguagens para que cada um possa descobrir a sua e o lugar onde se pode desenvolver e compreender melhor o mundo. Portanto, essa noção da inclusão é determinante no plano. Tanto o trabalho que tenho, por exemplo, desenvolvido acesso à cultura nas suas várias áreas e que foram para nós também exemplares. Dizer-vos que o plano nasce então desde a sua origem com este desejo que forma e conteúdo venham logo juntos. Mas chamávamos a atenção para aquele espaço vazio. E aquele espaço vazio é um espaço que é determinante na forma como pensamos a relação com a obra de arte. A obra de arte implica a criação desta abertura de um espaço vago. Entre nós e a obra, entre a obra e o espectador, entre o próprio artista e a obra, há esse desejo de uma abertura de um lugar vago, para que alguma coisa aconteça. E esse lugar, na verdade,
é o nosso, o de cada um, o que cada um pode habitar. Na forma como pode interpretar, na forma como pode ver, na forma como pode ler, na forma como pode trazer qualquer coisa de seu. Portanto, aquele espaço nós queremos deixá-lo assim, vazio, para que outros possam entrar, possam vir. Isto não é só conversa. Um plano nacional não se faz senão com a nação no seu todo. Significa com aqueles que aí estão, nos territórios, nas comunidades, a trabalhar. E por isso nós tínhamos consciência desde o início que este plano não seria, ou não podia ser dedicado apenas à escola. Essa é uma diferença em relação a planos anteriores. Os planos anteriores que pensaram esta relação entre educação e cultura, pensaram normalmente que o lugar onde eles um dia acontecer era a escola, como se fosse um território fechado. Mas, como se a responsabilidade dos cidadãos não terem acesso à cultura fosse só da escola. Devo dizer que estive já em algumas conferências em que ouvi um diretor de museu dizer que não há mais cidadãos nos museus, e no meu museu em particular, por causa da escola. A culpa é dos professores. Ou seja, esta forma de pensar levou tantas vezes a esboçar, desenhar planos para dentro da escola. O que acontece é que o problema não é só a escola. Nós temos que pensar de modo sistémico. Portanto, desde medidas que propomos aos ministérios, medidas que propomos às câmaras municipais, medidas que propomos às universidades, medidas que propomos às escolas, às empresas, aos artistas, às instituições culturais, aos museus, aos teatros. Ou seja, não podemos pensar apenas no território escola como se ele fosse um território fechado. Portanto, desde o início, ficou para nós claro que a escola é determinante, mas é determinante precisamente com o muro, caindo o muro entre a escola e todos os outros agentes. Segunda proposta, que tem a ver com o que o professor João há pouco indicou, que é não pensar também só na entrada da cultura, do património e das artes na escola do ponto de vista disciplinar. Ou seja, não vamos criar mais uma disciplina, ou pensar que vamos fazer mais uma disciplina. Foi assim que se pensou tantas vezes, não é? Ou seja, como é que a cultura, as artes, o património podem entrar na escola? Vamos fazer uma disciplina. Essa é, se quiserem, a forma mais imediata e fácil de pensar, porque a escola está organizada por disciplinas. Mas se nós queremos também mudar a escola, ou seja, se nós hoje, no século XXI, já não podemos ter a mesma escola que no século XIX foi criada, e foi criada fragmentando disciplinarmente o saber, foi criada precisamente dessa maneira que hoje, por exemplo, alguém como filósofo, estava a pensar agora, o filósofo francês, o Morin, é isso mesmo, o Edgar Morin, esteve há pouco tempo em Portugal, com os seus 90 e muitos anos, e o Edgar Morin dizia que temos que repensar precisamente esta fragmentação disciplinar em que trabalhamos, continuamos a trabalhar na escola. Se nós acreditamos que a cultura, o património, as artes são transdisciplinares, são lugares da transdisciplinaridade, temos que trazer isso também para dentro da escola. Ou seja, ao entrar a cultura, o património e as artes na escola, também devem entrar sob esse ponto de vista transdisciplinar. Nós usamos a palavra indisciplinar. Não indisciplinar os alunos, indisciplinar a escola e a forma como a escola tantas vezes pensa. O que já acontece, essa também é outra qualquer coisa que gostava de sublinhar. Não estamos a inventar a roda. Nem partimos do princípio que isto é tudo novo. Não, nós queremos trabalhar com aqueles que já assim fazem, potenciar esse trabalho e levá-lo a mais sítios ou aumentar o seu poder também de impacto. Este modo de pensar deixem-me então rapidamente a criar uma espécie de princípios e valores, uma carta de princípios e valores que é determinante, porque acreditamos também que, por exemplo, partimos em espaços como este, ainda que este espaço seja particular, do princípio que já estão todos em sintonia com o que queremos dizer ou queremos fazer. Significa, partimos tantas vezes do princípio que já todos compreenderam a importância da cultura, das artes ou do património na vida dos cidadãos, ou na escola. Eu julgo que nós temos que partir do princípio que não é assim.
E nós, em particular, aqueles que estamos dentro deste meio e acreditamos nisto, temos que mostrar, provar, elucidar porque é que isto é assim. E é um trabalho que não está a ganho. Portanto, às vezes pensamos e partimos logo para quais são as medidas, não é? Ou seja, quais são as medidas que propomos? A minha pergunta, e é fundamental, é para quê é que nós queremos estas medidas? Porquê isto é importante? Portanto, temos que responder a essa pergunta primeiro. Antes de dizer quero arte nas escolas ou quero património na escola, é para quê? Porquê é que isso deve estar na escola? Partimos então dessa clarividência do Bruno Munari, que os designers conhecerão muito bem, dessa clarividência que aquilo que aqui estamos a fazer é qualquer coisa que demora tempo. Quando olhamos para uma árvore, aquilo que aí vemos é também uma explosão, ainda que lenta, de uma semente. E o primeiro ponto que gostava de sublinhar e que temos, como vos dizia, plasmado no nosso plano, é a importância da cultura como modo de mediação da consciência de si e da comunidade que nós queremos construir. Ou seja, as obras de arte, o património, material e imaterial, é forma de cada um poder descobrir possibilidades de si que antes não sabia sequer que tinha. Portanto, ponto primeiro, essa consciência de que a relação com a arte, a relação com a literatura, a relação com o património, é forma de cada um descobrir possibilidades de si que antes de ter esse contacto não sabia que tinha. Quem o diz de uma forma muito clara é um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, e o Paul Ricoeur diz isso em relação à literatura. Os grandes livros, aquilo que fazem é, ao leitor, no final, descobrir possibilidades em si que nem sabia que no início do livro tinha. Essa consciência de que as artes, o património e a cultura permitem uma abertura do horizonte de possibilidades de cada um é, para nós, determinante para que queremos que haja mais cultura, mais património, mais artes nas escolas. Mas não apenas nas escolas, na vida do cidadão. Ou seja, que esse acesso seja facilitado para que todos possam abrir, em qualquer momento, nesse sentido de uma educação ao longo da vida, o sentido da sua própria vida e compreender e ter consciência dela. Vejam, não é fechar no sentido, é abrir portas de sentido. E não apenas no sentido da vida individual ou pessoal, mas da comunidade que nós queremos construir. Ao olharmos para os grandes momentos de cultura, ao olharmos para o que nos legaram e outros nos legaram, é também sobre a noção de comunidade. E a comunidade que queremos ou podemos construir, ou que não queremos construir, ou seja, queremos nos afastar dela, que é isso que nos foi legado, testemunha. Portanto, essa ideia de que o património, as artes, são testemunho de qualquer coisa, a partir do qual nós nos construímos, é o ponto de partida deste plano. Segundo, é que a arte faz parte da vida. Não é qualquer coisa à margem da vida. Não é uma estrada paralela. Quem o percebeu e o disse e nos ajudou todos a compreendê-lo foi Sofia de Melo Breiner, de um modo muito clarividente. Num dos discursos que a Sofia faz, dois discursos, permitam-me chamar a atenção para dois. Um, na tomada, quando recebeu um prémio sobre a sua obra, julgo que o Rodrigo, que aqui está, já o citou também nos seus belos textos, a Sofia de Melo Breiner tem a clara consciência de que a obra de arte, mesmo falando só de brisas, ou de poema falando só de pedras, aquilo que mostra é que somos chamados, todos os humanos somos chamados a mais do que a luta pela sobrevivência. Há qualquer coisa que ele nos mostra, qualquer obra nos mostra que é um degrau superior a essa luta pela sobrevivência. E segundo, que isso faz parte da vida e não é qualquer coisa à margem da vida. O poema, e ela diria que o poema é uma moral, é porque o poema faz parte da existência, não é qualquer coisa fora da existência. O que é que tendemos a fazer? É colocar, por exemplo, a poesia dentro do âmbito da cultura e a colocar a cultura como se fosse qualquer coisa à margem da vida, seja uma gaveta ou uma estrada ao lado, paralela. Não, aquilo que nós temos é perceber que ela é parte completa da nossa existência, do modo de vida cotidiano de cada um. Mesmo que
a consciência não seja habitual ou não seja essa, sempre. A Sofia, nós citamos também, num outro texto determinante, em que, na Constituinte, ou seja, quando estava a preparar a Constituição portuguesa, a nossa Constituição, a Constituição que nos rege, a Sofia faz um discurso na Assembleia da República em que diz: a cultura não serve para enfeitar a vida, mas sim para a transformar. E então aí nós percebemos claramente como arte e vida não são duas expressões paralelas uma à outra, mas se cruzam. A cultura não existe para enfeitar a vida, e tantas vezes nós pensamos mais no sentido cultural como efeito, porque não percebemos o verdadeiro sentido de cultura, que é esse da transformação da própria existência. Esta nota é fundamental. O plano começa com um pórtico que diz cumprir a Constituição. Este plano não é uma benesse que os ministérios nos dão, desculpem. O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação não estão a fazer assim qualquer coisa de extra, o que o Estado devia fazer. Não é qualquer coisa a mais, ou subsídio. Não, é qualquer coisa de essencial, porque a nossa Constituição garante a todos o direito à educação e à cultura. Portanto, se não temos acesso à cultura, é um direito que nos está a ser retirado. O Plano Nacional das Artes, aquilo que procura é cumprir aquilo que na Constituição está escrito. E a Constituição, eu julgo muito por essa influência da Sofia de Melbrenner até na Constituinte, indica qualquer coisa de muito curioso. Nós não temos direito apenas à fruição cultural. Quando eu disse direito à cultura, se calhar a grande maioria terá pensado direito à fruição cultural, não é? Ou seja, eu poder ir ver um espetáculo, eu poder assistir a um concerto, eu poder ir ver uma exposição. Não é apenas a fruição cultural que está inscrita na Constituição. Aquilo que lá está indicado é a fruição cultural e a criação cultural. É um direito de todos. Todo e qualquer português tem direito à fruição cultural e à criação cultural. É ele próprio ser criador. E tomar consciência que tem um papel de produtor cultural. Mesmo que o criador não seja só o artista. Mas pensarmos como nós temos direito a sermos produtores, eu diria dever a sermos produtores culturais, eu diria responsabilidade pela produção cultural do nosso país é determinante. Portanto, uma das frases que queremos muito que passe e que se tome consciência dela e que essa consciência se torne, de facto, vida, é a da responsabilidade pelo quilómetro quadrado em que nós estamos. Nem que esse quilómetro quadrado não seja apenas pensado do ponto de vista físico ou ambiental. Nós hoje já temos muita consciência do papel que podemos ter no nosso quilómetro quadrado ambiental, mas o ambiente cultural. Ou seja, pelo ambiente cultural do nosso quilómetro quadrado, em qualquer lugar onde estamos. Essa mudança é, no fundo, a de tomar consciência de que cada um é responsável pela cultura de todos e não apenas ser espectador da cultura de outros. Isso é qualquer coisa que demora algum tempo a entrar. O terceiro aspecto, e rapidamente, para não tomar-vos muito tempo, é o caráter lúdico e perceber que o lúdico é qualquer coisa de muito sério. O jogo é das estruturas mais importantes da existência humana e, portanto, não podemos tratá-lo com desprezo. O caráter lúdico e nesse caráter lúdico da experiência da liberdade, portanto, o prazer e a experiência de poder fazer qualquer coisa livremente com esse prazer são aspectos fundamentais que as artes podem trazer também à vida dos cidadãos, em particular à vida escolar. Ou seja, pensar como é que essa experiência de prazer na relação com as atividades culturais e as manifestações artísticas podem influenciar o modo como a escola também pode ser outro, que não apenas a noção tantas vezes de obrigatoriedade e de peso, é qualquer coisa que queremos trazer para a escola. A quarta questão é essa. Entrem. Bem-vindos. O quarto ponto é este que há pouco vos dizia, de sublinhar a importância do papel das artes na inclusão. Como? Se nós continuarmos a pensar só
sob o ponto de vista da importância da linguagem lógico-verbal, ou seja, se a escola for organizada toda em redor deste modo de partilha do mundo e de relação com o outro, que é o que eu estou a usar agora, que é o lógico-verbal, estamos a colocar de fora da vida, dessa vida comunitária que é a escola, uma quantidade imensa de alunos. Ou seja, há outros modos de linguagem que não apenas o lógico-verbal. Há outros modos de linguagem de nos compreendermos a nós próprios e de nos comunicarmos, que passam pelo corpo e pela expressão corporal, que passam pelas expressões plásticas ou artísticas, que passam pelas múltiplas linguagens. Se nós não ajudarmos cada um a descobrir a sua linguagem, ou seja, a linguagem em que se compreende a si mesmo e em que pode compreender melhor o mundo e se comunicar ao mundo, então não estamos a fazer o trabalho que devemos no sentido da inclusão. Ou seja, temos que dar mais possibilidades de expressão e compreensão do mundo que não apenas esta, que é aquela que tornamos a linguagem única, praticamente, do nosso sistema de ensino. Há uma história que o Ken Robinson, um grande especialista em criatividade, conta. O Ken Robinson conta que um dia, julgo que numa viagem, ficou ao lado de uma senhora já idosa, que lhe foi contando a sua história, e dizia que quando era miúda ia repetidamente, era chamada, ela e a mãe, repetidamente à escola para ir falar ou com o diretor da escola ou com o psicólogo da escola, para lhe dizer invariavelmente que ela era mal comportada, não aprendia e ao limite que a filha tinha problemas de capacidade para compreender e de dar resposta àquilo que os professores lhe pediam. Um dia vai mais uma vez a um destes encontros e depois de falar com o psicólogo pede para ela sair, ficar numa salinha ao lado, porque ia falar com a mãe. E logo que a menina entra nessa salinha e há música nessa sala, ela começa a dançar. O psicólogo chama a mãe e diz-lhe: já olhou para a sua filha? A sua filha não é burra, é bailarina. E essa mudança de olhar sobre ela, que é, aquela menina não é burra, significa eu não sou burra, sou bailarina. A mãe coloca-a numa escola de bailado, ela começa a ser elogiada porque é boa bailarina, começa a perceber que tem possibilidades também, não ser só boa bailarina, mas também boa na escola, e portanto começa a melhorar também os seus resultados nas outras disciplinas. E aquela mulher que estava sentada ao lado do Ken Robinson era, naquela altura, uma das multimilionárias inglesas, porque, entre outras coisas, tinha feito a coreografia do Cats, que lhe deu fama mundial e muito dinheiro. Ou seja, descobrir o lugar, o Ken Robinson chama o elemento, no qual nós podemos nos desenvolver e desenvolver a nossa relação com o mundo e a compreensão com o mundo. Se nós não tomarmos a escola como lugar deste acesso, não estamos a incluir. Se nós não tornarmos a escola em possibilidade de acesso às múltiplas linguagens, então não estamos a fazer o trabalho que devemos fazer. Faz hoje parte já do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória o desenvolvimento da sensibilidade artística, estética e do pensamento crítico. Muitas vezes pensaríamos que elas seriam duas linhas distintas do humano, não é? Ou seja, a sensibilidade estética para um lado e o pensamento crítico para o outro. O extraordinário da obra de arte é que permite o desenvolvimento das duas em simultâneo. O extraordinário também do património é que permite este desenvolvimento em paralelo. Significa a sensibilidade estética e artística, por um lado, mas também o pensamento crítico, a capacidade de compreender outros pontos de vista, de pensar de outra maneira, de fazer uma interpretação diferente, perceber que aquela que eu fiz imediatamente não é a única e a última e, nesse sentido, compreender o que é esta noção de crítica, que é também levar até ao limite e perceber outros limites. Ultrapassar até os nossos próprios limites. Por exemplo, sendo capaz de me colocar no lugar do outro que está a ver uma coisa que eu não estou a ver naquela obra. E perceber que esse lugar é tão válido como o meu, ou então eu posso argumentar acerca do meu e ele pode argumentar acerca do dele. Esta possibilidade de desenvolver o pensamento crítico ao lado da sensibilidade estética e artística parece-nos determinante. Ou seja, são duas linhas não opostas ou não pensadas apenas em oposição, mas que podem ser paralelas.
Por outro lado, como dizia o professor no início, compreender a importância que as artes, a cultura e o património podem ter na forma como lidamos com a incerteza. Se pensarem bem, vocês, jovens alunos e os seus professores, estamos todos a trabalhar para um mundo que não sabemos o que é que vai ser. Ou seja, nas escolas estamos a preparar para um tempo futuro em que a incerteza é claramente uma das chaves para a sua compreensão. Significa mudanças, como sabem, ao nível dos futuros empregos, que empregos haverá no futuro, mudanças ao nível das tecnologias, daquilo que poderá ser usado, se há qualquer coisa de permanente no humano e que nós percebemos que é determinante na forma como somos e estamos, há qualquer coisa também de muito flutuante e isso é incerto. Como é que nós estamos a ajudar a lidar com essa incerteza? Ou seja, como é que a escola prepara para essa incerteza? Como é que a escola prepara para a criatividade no sentido de podermos não só adaptar, mas alterar as condições desse mundo e dessa incerteza? Portanto, se não utilizarmos o património, se não nos relacionarmos com as artes, com o poder que tem também de lidar com a criatividade e de perceber os processos criativos. O que é isso do processo criativo? Não é apenas, isso interessa-nos como ponto de partida do plano, não apenas o objeto artístico, que é determinante, mas o processo artístico. Entrarmos dentro dele para lidar melhor com o futuro parece-nos fundamental. Sétimo pilar do plano é esta questão do interdisciplinar e transdisciplinar. A presença das artes, do património ou da cultura nas escolas não pode ser disciplinar apenas. Existem disciplinas artísticas, excelente, até que gostávamos que pudesse existir com mais horas e outras nas escolas. Mas mais do que isso, interessa-nos que todos compreendam como qualquer disciplina, ou seja, qualquer área científica, pode cruzar-se com a cultura, seja popular, seja erudita, com o património material e imaterial, com as artes na sua diversidade. Ou seja, desde a matemática, à filosofia, à história, às ciências, pensar como é que todas elas podem olhar e aproveitar do manancial que a cultura nos dá para se desenvolverem. Permitindo, então, também na escola, um outro modo de atuar, de forma transdisciplinar, em metodologia de projeto, com processos de ligação entre diferentes disciplinas e modos de avaliação também, ao limite, distintos. Tudo isto para também chegar a um modo de responsabilização de todos por todos. Durante muito tempo pensou-se projetos desta área no sentido da democratização cultural como levar cultura a outros. Ou seja, nós que somos os iluminados, eu que sei o que vocês devem todos saber, vou levar cultura a todo o país. Este modo de pensar, julgo que claudicou. Não deu nunca o resultado que nós queríamos e não parte do pressuposto fundamental que é compreender que já há cultura em todo o território. Aquilo que nós temos que fazer é valorizar a cultura que aí existe, os agentes que aí estão e depois encontrar formas de levar aquilo que aí falta. Mas temos que partir sempre do pressuposto da compreensão do que é que aí existe. Nós tendemos sempre a pensar que isto está tudo mal, que não existe nada, e é mentira. Há já muitas coisas feitas, há já muito trabalho realizado, há já extraordinários exemplos espalhados por todo o país, para além de compreensão da valorização da cultura popular, do património, por exemplo, industrial, que não é ainda valorizado como podia ser, da percepção de que há valor a reconhecer nos lugares, às vezes, mais marcados pela desertificação até. Por exemplo, dar-vos só um exemplo do que a seguir vou dizer como medida que propusemos às escolas. Uma das medidas que propomos às escolas é uma medida de estrutura, é a do projeto cultural de escola. E o projeto cultural de escola propomos que parta
de uma necessidade, de um desejo, de um problema que aquele território, aquela escola descubra como seu, encontre como seu. E depois, então, como é que a cultura pode ajudar a iluminar, perceber melhor, transformar esse problema ou alcançar esse desejo. Em Castro Daire, o agrupamento de escolas de Castro Daire identificou como problema a desertificação. A escola tem também um papel de desertificação do país, se pensarem bem nisso. À medida que os alunos vão subindo na escolaridade, vão deixando as suas regiões ou os seus locais de origem tantas vezes e já não voltam. Aquela escola definiu isso como a questão. E pensou como é que nós podemos então encontrar na cultura, no património e nas artes uma forma de olhar para isto e tentar resolver até ao limite isto. O que estão a desenvolver durante este ano letivo, já a trabalhar com o plano e desta forma, é um conjunto de atividades em que envolvem vários professores, que não apenas os professores das artes, de dar conhecimento sobre o património material e imaterial daquele território. Sentiam que os alunos não tinham conhecimento sobre o que ali existe. Sabendo o que ali existe, poderá haver vontade de depois voltar para o que ali existe e desenvolvê-lo. O que é que fizemos? Porque também não nos interessa apenas esse olhar sobre o passado, no sentido de património ou edificado ou imaterial que é tradicional. Isso é fundamental. Mas interessa-nos também que percebam que há futuro aí, nesse passado. Colocámos esta professora, que é a coordenadora do projeto cultural de escola, em contacto com 2 designers que estão a fazer o plano estratégico do saber fazer português. Ou seja, têm muito conhecimento do que é que são as tradições culturais nacionais, ao nível do artesanato em particular, e estão a desenvolver todo um projeto que possa colocar designers contemporâneos ligados a estes artesãos que têm um conhecimento que se está a perder em muitos casos. O que nós queremos e o que eles querem, na verdade, porque não tem a ver com o nosso desejo apenas, mas com uma necessidade daquele lugar, é então agora estes 2 designers trabalharem com os alunos e com os artesãos locais para perceberem modos futuros, possibilidades, abertura de possibilidades que até agora não existiam ou não pensavam como possíveis. A democracia cultural significa que cada um encontre lugar para a sua voz, que cada um tenha voz, que cada um perceba que pode ter papel nessa experiência cultural de outros. E poder promover isso é o grande e o maior desejo do plano. Se nós passarmos esta consciência de que não caímos do céu aos trambolhões, que antes de nós muitos trabalharam, que a seguir a nós outros continuarão, portanto, esta ideia de que nós somos um elo de uma cadeia, de uma cultura que implica qualquer coisa que nos é legada e transmitida e que nós transformaremos para o futuro, que outros continuarão. Portanto, esta ideia de uma condição histórica, mas também de uma tarefa infinita, que não está terminada e que nunca terminará. Esta ideia de que nós fazemos parte disto é a noção de pertença que tantas vezes falha e que nós gostaríamos muito que as artes, a cultura e o património pudessem ajudar a desenvolver para os nossos cidadãos, em particular a idade escolar. Ou seja, esta noção de pertença a um processo, de pertença a uma comunidade, que nos antecedeu e que nos continuará depois. Percebemos que há limites e a consciência dos limites é determinante. Portanto, não embarcamos na ideia de que a arte vai salvar a humanidade ou que a cultura é agora a receita para todos os males. Fomos buscar, e viram com certeza no filme há pouco, uma citação a Godard. Godard diz isto sobre o cinema, e Godard, entretanto, já o tinha roubado a um autor sobre o Terceiro Estado durante a Revolução Francesa. E Godard pergunta: qu'est-ce que c'est le cinéma? O que é o cinema? E a resposta é nada. E nós podemos dizer o mesmo da arte. O que é a arte? Um nada. Pode ser um gesto, qualquer coisa de passageiro, efêmero. No caso do cinema, imagens em movimento que desaparecem ao final de muito pouco tempo. Nós percebemos no campo das artes até às vezes a dificuldade da compreensão do que é o objeto artístico, da compreensão se aquilo que eu estou a ver é uma obra de arte ou não. Portanto, esse nada
é tantas vezes apontado, por exemplo, ao trabalho dos artistas. Não se esqueçam, nunca podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade em que uma das histórias que é contada às crianças desde muito cedo é a da cigarra e da formiga. E as cigarras são muito maltratadas, porque aquilo que é importante é ser formiga e ser como a formiga. E não se percebe como, para ser uma grande cigarra, é preciso muito trabalho. Não ajuda a compreender esse lado também trabalhoso, difícil e persistente do trabalho do artista nessa história. O que é arte? Um nada. Percebemos isso. O que é que ela quer? Tudo. E há qualquer coisa de megalómano nos artistas, há qualquer coisa de criação de um mundo próprio, de um mundo mesmo, até no desejo quase de criação de uma sociedade utópica em alguns casos. Quer tudo, mudar a sociedade, mudar os outros, mudar o pensamento, há um desejo imenso de comunicar o tudo. O que é que pode, entre este nada e o tudo? Alguma coisa. Esta é a resposta que o Godard dá. O que é que pode o cinema? Alguma coisa. E nós acreditamos que, de facto, as artes podem alguma coisa. Portanto, apresentámos este Plano Nacional das Artes, como vos dizia, esta estratégia, este manifesto, e por isso, desculpem toda esta longa entrada, mas é fundamental perceber porque é que nós queremos um Plano Nacional das Artes. E é importante que não se esqueçam disso sempre que propomos que se pense a arte na escola ou a arte na sociedade, não partir do princípio que já estão todos ganhos. Esta estratégia, então, é acompanhada deste manifesto que tem como visão, em 2029, ou seja, daqui a 10 anos, o compromisso cultural proposto pelo plano já estar de tal maneira integrado na vida das pessoas e das organizações, como um fator do desenvolvimento sustentável. Nós hoje temos como fatores de desenvolvimento sustentável muito sublinhados a economia, o ambiental, o social, mas temos um pilar que é determinante e que tantas vezes não damos a atenção suficiente, que é a cultura. Espero que em 2029, então, o Plano Nacional das Artes seja irrelevante. O nosso grande desejo é tornar-nos prescindíveis, ou seja, não imprescindíveis, mas prescindíveis. Vou-vos passar à frente tudo isto para chegarmos, então, a algumas medidas muito pragmáticas que propomos para os próximos anos. Este plano, como vos dizia, é para os próximos 5 anos. Conseguem ler? Não sei se desculpem. Sim. A primeira medida, por exemplo, para perceberem estes 3 eixos em que apresentamos o plano. O primeiro eixo é o eixo de política cultural, temos depois um eixo de capacitação e depois um terceiro eixo de educação e acesso. São os 3 eixos do plano. No primeiro eixo de política cultural é fácil perceber que aquilo que desejamos é criar uma estrutura. Ou seja, não simplesmente criar um conjunto de atividades, mas de criar estruturas. O primeiro indica logo isso. Criar um índice de impacto cultural das organizações. Como é que nós podemos medir o impacto cultural de uma organização? Por exemplo, de uma universidade, ou de uma Câmara Municipal, ou de uma empresa. O que implica pensar o que é o impacto cultural, como é que nós queremos medi-lo, o que é mensurável. Por exemplo, pensamos só sob o ponto de vista, já repararam que nós hoje somos medidos no âmbito da cultura, mas tantas vezes somos medidos apenas por valores económicos ou de números de espectadores. Chega para pensar o que é o impacto cultural? Ou chega para pensar o que é o impacto social que a cultura pode ter? Ou seja, nós podemos ser avaliados só sob o ponto de vista da economia e da sociologia, se quiserem, dos números? Não chega. E por isso temos de ser nós próprios, no âmbito da cultura, a pensar como é que nos queremos medir e como é que podemos fazer essa medição. Ou seja, não podemos deixar nas mãos de outros essa medição. E é isso que está a acontecer neste momento. Neste momento, essa medição está a ser feita, os índices estão a ser usados, vêm de outras áreas para a área cultural. Portanto, estamos a desenvolver com o ISCTE está neste momento a desenvolver um pré-projeto de índice para depois nos podermos candidatar. Infelizmente não existem índices consolidados a nível europeu sequer. Portanto, estamos a querer depois candidatar a fundos europeus para podermos pensar com outras universidades europeias um índice que nos permita fazer a avaliação do que é o impacto cultural. Porquê? Por um lado, porque acreditamos que a avaliação é determinante. Precisamos de ser avaliados. E precisamos de mostrar
como é que queremos ser avaliados. Não chega, como vos dizia, irmos buscar índices de outros para usarmos nesta área. Por outro lado, porque os índices permitiram, vejam os últimos anos, os índices de impacto ambiental permitiram uma consciência do papel de cada um para a ecologia que nunca tínhamos tido antes. Nós hoje temos a possibilidade, com mais ou menor perícia, percebermos qual é que é a pegada ambiental de cada um. E a pegada ambiental é um problema, no sentido, é negativa. Mas e se pensássemos a pegada cultural como positiva? Qual é que é a pegada cultural que cada um de nós deixa? Ou seja, qual é que é a responsabilização de cada um pela cultura de todos? E aqui cada um pode ser, como vos dizia, uma empresa, no seu quilómetro quadrado. Mas pode ser também uma Câmara Municipal. Ou seja, como é que aquela Câmara Municipal desenvolve as atividades culturais e apoia as atividades culturais no seu município. E que atividades culturais? Ou seja, onde é que está a colocar os seus ovos? Em que cestos está a colocar esses ovos? Se nós pudermos encontrar a melhor forma de avaliação desse impacto, também podemos conseguir ir desenvolvendo no país uma noção de cultura que se calhar neste momento não temos. O que implica também tantas vezes, nem que seja trabalhar usando a velha e, agora espero, sã inveja. Que é, então, se aqueles têm o índice X, eu também vou poder ter, até melhor, X mais 1. Próximo ano vamos estar acima deles. E como é que pode estar acima deles? Seguindo aqueles indicadores. Ou seja, os indicadores ajudam-nos a criar orientação. E isso pode ser fundamental e determinante. Por exemplo, num aspecto que é muito importante no nosso país e que não o temos desenvolvido, questões culturais profundíssimas, até religiosas por trás da experiência cultural, que é a noção de mecenato. O nosso país quase não faz uso, as nossas empresas não fazem uso da lei do mecenato. Vejam a diferença, não estou agora sequer a dizer se é melhor ou se é pior, mas vejam a diferença, por exemplo, do modo como é financiada a cultura norte-americana ou anglo-saxónica em geral. E o papel que têm os milionários, os multimilionários aí. Não estou a dizer se é melhor ou se é pior, há prós e contras, mas qual é que é o lugar que os nossos milionários, as nossas grandes empresas têm no desenvolvimento da cultura em Portugal? Se nós pudermos medir isso, acredito que isso também poderá ser fonte de mudança e transformação. Segunda proposta, só para perceberem algumas destas propostas que acreditamos que criam impacto estrutural. A segunda proposta, planos municipais, estratégicos municipais, cultura e educação. Ou seja, pensar ao nível estratégico nos municípios o desenvolvimento da cultura, já em ligação também à própria educação nesse lugar. Grande maioria das nossas câmaras municipais não têm estes planos como forma de poder aferir o modo de desenvolvimento naquele lugar, naquele território da cultura. Tem, tantas vezes, boa programação cultural, mas basta mudar um dos agentes, seja o vereador, seja a direção municipal, seja um programador, que facilmente cai. Portanto, temos que pensar do ponto de vista sustentado, a longo prazo. O que é que queremos para o município, no nosso município, do ponto de vista cultural? Onde é que vamos sublinhar o acento? Qual é o acento que queremos dar? E nos próximos anos, como é que vamos lá chegar? Planos estratégicos municipais, estamos a desenvolvê-los, por exemplo, para perceberem o modo como estamos a trabalhar. O modelo do Plano Estratégico Municipal está a ser desenvolvido por um centro de investigação na Universidade do Minho, que tem já uma longa tradição de trabalhar também ao nível autárquico. O professor Manuel Gama, deste centro de investigação no Minho, está a desenvolver com a sua equipa um modelo de plano estratégico municipal. A seguir, com as direções regionais de cultura que temos espalhadas pelo país, iremos fazer formação-ação para os técnicos das câmaras que quiserem desenvolver estes planos. Portanto, estamos a trabalhar quer com as escolas, quer com as câmaras municipais, quer com as universidades, sob o ponto de vista do desejo. Significa aqueles que querem fazê-lo.
Essa experiência de desejar que alguma coisa possa acontecer, acreditamos que é a única que é profundamente transformadora. A terceira medida que aqui propomos, por exemplo, ajuda-nos a compreender outros agentes aos quais nos dirigimos. Um contrato de impacto social das organizações culturais. Qual é que é a consciência e como é que isso se vê no seu plano de trabalhos que um museu, um teatro, um centro de artes, uma biblioteca tem do impacto social que pode vir a ter? Ou seja, ser capaz de criar entre a tutela e o tutelado, entre, neste caso, por exemplo, o Ministério da Cultura e um Museu Nacional, um compromisso de a quem é que se quer chegar nos próximos anos, como é que se vai chegar a essas pessoas nos próximos anos, com que programação, com que serviço educativo, ser capaz de o pensar de modo não imposto, no sentido de top-down, mas de parceria, o que implica a responsabilização de ambos os lados de um contrato. No caso, o Ministério da Cultura responsabilizar-se por dar as condições para que aquele contrato possa cumprir, mas as equipas destas estruturas pensarem como e quem precisam para poder cumprir aquele contrato. Por exemplo, imaginem, nos próximos anos este museu quer se dedicar à comunidade sénior. Vai pensar a comunidade sénior como prioritária. Ou então a comunidade dos jovens entre os 15 e os 25 que estão arredados das experiências culturais. É, como sabem, um dos problemas dos nossos museus e centros de arte é esta faixa etária em que as escolas já não os levam tantas vezes e eles ainda não vão sozinhos ou por si. Como é que podemos criar o desejo nestes grupos, para ir àquele lugar? Não basta dizer que eles têm que ser levados pela escola. Como é que nós, dentro destes lugares, podemos pensar o modo de atração destes espaços? Não podemos ficar, no âmbito destas instituições culturais, a apontar o dedo e a dizer a culpa é da escola. Ou seja, tem que haver um trabalho feito também de autocrítica e de autoanálise do que é que podemos fazer melhor para chamar estes que não estão a vir neste momento, por exemplo, aos museus. Comunidades aliadas em relação ao teatro, por exemplo. Uma linha de financiamento é outra das medidas que propomos. Neste caso, duas estruturas já existentes, ou seja, como estão a perceber, nós estamos a trabalhar com braços já existentes no terreno ou instituições que aí já estão implementadas. Por exemplo, a Direção-Geral das Artes e o ICA, no caso do cinema. A Direção-Geral das Artes criar uma linha de financiamento próprio para projetos na área da arte, comunidade ou arte e educação. Por exemplo, artistas profissionais trabalharem com artistas não profissionais, essas propostas que podem ser dentro de uma comunidade, como há pouco vos dizia, marginalizada, ou dentro de uma prisão, que tantas vezes esses projetos são apresentados a linhas de financiamento onde concorrem com, imaginem, uma bienal ou uma trienal, e, de facto, estamos a analisar propostas muito diferentes, mas com os mesmos critérios. E, portanto, criar critérios próprios para este género de projetos, de se trabalhe com a comunidade, de uma forma mais inteira e intensa, e se trabalhe com a comunidade escolar, em particular, também. Por exemplo, no ICA vamos desenvolver algumas linhas de trabalho conjunto, onde nos interessaria muito, por exemplo, pensar de que maneira é que o património, material e imaterial, pode ser trabalhado do seu ponto de vista também cinematográfico, mas não sob a noção antiga de cinema que temos também tantas vezes, mas para as novas plataformas. Pensar de outra maneira, pequenas séries a partir do património para plataformas online que estejam de fácil acesso e possam ser trabalhadas até por jovens cineastas ou interessados, artistas que se interessem por essas áreas. Não vos vou amassar mais com a linha do eixo de política cultural. Se houver alguma das medidas depois queiram ou desejem que eu possa falar, falaremos a seguir. O segundo eixo é o da capacitação. Ou seja, fundamental para que isto aconteça é também capacitarmos todos ao nosso nível melhor e mais.
E vai desde a primeira medida, que é a Escola do Porto Santo, onde estamos a criar uma escola que já não estava a ser usada na Câmara Municipal do Porto Santo e com o Governo Regional da Madeira, uma escola do Chorão Ramalho, o arquiteto Chorão Ramalho, uma escola modernista lindíssima. Vamos transformar aquelas salas de aula em residências artísticas e de pensamento. Ou seja, um artista que queira trabalhar nestas áreas da arte de comunidade ou da arte de educação e queira desenvolver um projeto para depois apresentar num outro lugar, possa estar ali durante um período de tempo a trabalhar com aquela comunidade do Porto Santo. Porquê o Porto Santo? Se pensarem bem o Porto Santo é assim uma espécie de periferia da periferia. Eles sentem-se assim, porque sentem-se como periferia da Ilha da Madeira, do Funchal, e no Funchal, por sua vez, como periferia, tantas vezes, do continente. Portanto, esta ideia de transformarmos aquela periferia da periferia num novo centro, de onde possa irradiar também conhecimento, propostas artísticas para o resto do país e para o mundo, é-nos fundamental. Não apenas artistas, mas, por exemplo, alguém que esteja a escrever sobre estas áreas, um crítico, um teórico, um académico, que esteja a escrever sobre estas áreas e queira estar aí, afastado, mas também a dar àquela comunidade qualquer coisa em troca. Portanto, essa relação com a comunidade de Porto Santo vai ser essencial. Outro aspecto desta Escola de Porto Santo é criar pensamento político também, para depois poder implementar e espalhar pelos países europeus em particular. Por isso, criar um think tank, um grupo de trabalho internacional para pensar políticas culturais, em que se ligue cultura e educação de uma maneira muito forte, é um dos objetivos desta Escola do Porto Santo. Criar pensamento também e publicá-lo. As coleções do PNA serão trabalhadas com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Julgamos que é determinante fazer história, memória e dar profundidade a isto que queremos fazer. Argumentar. No fundo, é uma espécie de argumentos para o Plano Nacional das Artes. Porque, por exemplo, se vocês quiserem facilmente encontrar numa livraria portuguesa um livro de autores portugueses sobre a relação entre arte e comunidade ou arte e educação, uma coletânea de textos históricos sobre isto, para perceber que em Portugal há pensamento sobre isso, há uma história também já feita sobre isto, porque existe essa história, mas esse acesso é dificultado, é difícil. Por exemplo, se quiserem ler os textos mais importantes de política cultural portuguesa, dificilmente têm acesso a eles. Se entrarem numa qualquer livraria francesa, tem livros de bolso acessíveis em que ficam com isso rapidamente e por pouco dinheiro. Por outro lado, queremos também criar linhas que sejam de apoio muito direto. Por exemplo, neste primeiro ano vamos produzir este volume, como vos dizia, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, de uma coletânea de textos Arte e Educação, Arte e Comunidade, de autores portugueses. Um segundo volume, que é uma tradução de um grande especialista na relação entre o cinema e a educação, Alain Bergalat. Foi ele que introduziu o projeto Cinema nas Escolas em França, no princípio dos anos 2000, e vamos traduzir o livro dele chamado A Hipótese Cinema, que era um livro que os especialistas nesta área gostavam muito de ter acesso e ainda não tinham em tradução portuguesa. E depois fazer uma proposta aos artistas portugueses, um conjunto de artistas portugueses, para criarem indicações, darem indicações de o que é que o leitor, neste caso este leitor pode ser o professor e os alunos nas escolas, podem fazer para criar uma obra. É um livro inspirado no Do It, do Hans-Ulrich Obrist. O Obrist é um curador contemporâneo muito reconhecido, e o Obrist fez há uns anos uma exposição que existe como indicações dadas pelos artistas. E vamos pedir o mesmo a artistas portugueses para um lugar específico, a escola. O que é que pode aí acontecer como obra de arte vinda de uma indicação de outro? Só dizer-vos também que dentro deste eixo temos ali a Academia do Plano Nacional das Artes, que vai ser a proposta de um portfólio de cursos de formação para que professores, mediadores, agentes culturais, técnicos municipais possam fazer para desenvolver o seu conhecimento e essa relação, às vezes, entre pedagogia e arte, ou a sua área específica. Por exemplo, o Almada Negreiros e a matemática.
Um curso que um dos convidados está neste momento a desenvolver. Essa possibilidade de pegarmos na ferramenta que o património e as artes nos dão para mudarmos também, por exemplo, práticas pedagógicas, é um dos desejos que temos com esta academia. Outro é pensar a fruição cultural como formação. Pensar para os professores que a fruição cultural, o ver um espetáculo, e a seguir poder conversar com o seu coreógrafo, por exemplo, ou o seu autor, esse tempo de fruição cultural e de pensamento sobre o processo artístico é também formativo para os professores, de forma creditada e acreditada, ou seja, que isso dê créditos para o desenvolvimento também da sua carreira. E passar então ao último eixo, em que no centro, na verdade, se pensa no plano, depois é mais fácil ainda de compreender de modo gráfico, é a vantagem do design. No centro, a coluna central do plano é a escola, este projeto indisciplinar, programa indisciplinar a escola. Estava a levantar o braço, desculpe. E podem interessar desenvolver. Muito bem, eu só não queria amassar-vos, mas vou dizer-vos desde já. Uma das coisas que queremos promover, por exemplo, na terceira medida, nós não temos as duas tutelas que temos, como vos dizia, o Plano Nacional das Artes, são o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Há uma tutela que não temos, mas que é fundamental a relação com, que é o Ministério do Ensino Superior. Um dos aspectos que queremos é desenvolver a importância do património, das manifestações artísticas no ensino superior, não apenas, isto é importante sublinhar, nos cursos de educação. Se nos cursos de educação é fundamental, aquilo que nós queremos dizer, e é a mensagem que queremos passar a todos os reitores e a todos os diretores de faculdades ou departamentos, é que a cultura deve fazer parte do currículo, e até de uma forma muito óbvia. Uma das propostas que fazemos e que estamos já a desenvolver os contactos com a universidade que quis logo avançar para ela, mas outras seguirão. Aliás, o Instituto Politécnico de Leiria ficou também muito aberto a isso, no último encontro que tivemos, que é a Universidade Católica quer avançar já com isto, que é a possibilidade de pensarmos uma disciplina semestral ou uma disciplina opcional que se pode fazer por fruição cultural. Ou seja, uma lista de espetáculos, uma lista de exposições que durante aquele semestre o aluno participando delas, vendo, fruindo, possa fazer essa disciplina. Um modo de dizer que em qualquer área científica, seja na medicina, seja em filosofia, em qualquer área científica, se deve ter atenção à cultura, ao património e às artes desse modo. Há uma bolsa do Plano Nacional das Artes, que é outra das medidas que propomos, para estas áreas de cruzamento entre arte, comunidade ou arte e educação. Por exemplo, alguém que esteja a desenvolver uma tese de doutoramento, uma tese de mestrado, ao limite, se ainda não temos o regulamento terminado, que nestas áreas, desenvolvimento nestas áreas, poder ter uma bolsa ganhar uma bolsa para desenvolver esse projeto. E as conferências que são determinantes no dar a conhecer não apenas o plano, mas o porquê do plano. Não é? Ou seja, da importância deste desenvolvimento das artes na vida dos cidadãos. Não sei se havia alguma outra medida que queria que eu fizesse referência particular. Nada. Dizia, o último eixo é aquele, na verdade, para o qual nós fomos convidados de forma mais imediata. Ou seja, como é que pode acontecer o acesso a mais cultura nas escolas? O que vos expliquei até agora é que aquelas medidas são estruturais para que isto, então, possa acontecer. Precisamos
do apoio das câmaras municipais, precisamos do apoio das universidades, precisamos do apoio das empresas, precisamos das instituições culturais para que mais cultura possa acontecer nas escolas. O que é que propomos às escolas? Primeira medida, o desenvolvimento de um projeto cultural de escola, que implica um coordenador de projeto cultural de escola, que haja a indicação naquela escola quem é o coordenador do projeto cultural. Uma espécie de quem é o programador também daquele lugar. Este coordenador, ou esta coordenadora do projeto cultural de escola, terá como apoio a essa proposta que fazemos um conselho consultivo. Desse conselho consultivo devem fazer parte áreas, obviamente, da comunidade escolar, da comunidade educativa, dos alunos, de várias áreas científicas, que não apenas as áreas artísticas, mas também da comunidade, do museu, do serviço educativo do teatro, da associação cultural X ou Y, da banda filarmónica H e por aí fora. Ou seja, trazer para dentro da escola, para este conselho consultivo, os agentes culturais daquele território. Esta ligação é fundamental para poder dar resposta àquele problema, desejo que eu vos falava, de onde parte o projeto cultural de escola. O projeto cultural de escola deve partir, como eu vos dizia, de uma problemática identificada naquele lugar, local. Dar-vos alguns exemplos. Nós temos neste momento 63 agrupamentos de escolas a trabalhar connosco, neste ano 0, e, por exemplo, uma escola em Faro identificou como problema um problema no seu refeitório, que é o desperdício alimentar. Como é que a cultura, no campo do cinema, das artes, pode ajudar a olhar para essa noção do desperdício alimentar, seja pela noção de refeição e da importância da refeição na nossa cultura, seja pelo alimento e pela forma como pensamos o alimento, pelas questões ligadas à ecologia, ou seja, à pobreza. Como é que o desperdício alimentar pode ter, ou pode ser iluminado pela cultura? Mas, por exemplo, em Abrantes, o que foi identificado como problema foi o afastamento dos alunos que têm música, dos alunos que têm dança, dos alunos que têm teatro e depois destes do resto da comunidade. Ou seja, o problema identificado naquele agrupamento de escolas foi este afastamento uns dos outros, ou seja, cada um está na sua gaveta e não se cruzam. E depois os das artes, que já têm acesso às artes, não se ligam com o resto da comunidade. Como é que podemos mudar isto? Esse é o problema. Ou seja, o projeto cultural de escola está a dar resposta àquele problema. E em cada lugar o problema será único. Em alguns casos, obviamente, nós percebemos que há repetição de questões, porque elas também são repetidas, como há pouco vos dizia, a ideia da desertificação. Noutros casos, por exemplo, tem a ver com o desconhecimento que no território há de património que naquele território também existe. Por exemplo, estava a lembrar agora de uma escola do Algarve, que nós são mais frescas porque estivemos lá há pouco tempo, em que o tema do projeto cultural de escola é as ruínas de Milreu, que ficam a 8 km daquela escola e que a grande maioria dos alunos de Faro e mesmo de professores não conheciam. Portanto, como é que podemos mudar esse reconhecimento do que é que existe até no território e trabalhar nas várias áreas disciplinares a partir disso. Portanto, ser um foco de interesse durante aquele período, durante aquele ano. Há pouco estávamos a contar de Abrantes. O curioso de Abrantes é que neste momento, então, estão a desenvolver uma espécie de guerrilha cultural, em que os alunos da música entram com a aprovação, obviamente, dos professores, mas entram pelas aulas adentro de outros alunos e tocam uma peça musical e depois podem sair, onde as alunas ou os alunos de bailado estão a pensar numa peça à volta da questão do bullying, mas que vai acontecer no refeitório da escola sem se dar por isso, no sentido inicial, assim, uma espécie de happening, que acontece ali, e estão a desenvolver um conjunto de guerrilha de cartazes sobre a importância da arte a partir da primeira pessoa. Significa, porque é que para mim que faço música, a música é importante? Porque é que para mim que faço dança, a dança é importante? Espalhá-los pela escola, esses cartazes, feitos com designers e artistas, para depois também chegarem à própria comunidade de Abrantes, espalhar-se por Abrantes. No próximo ano,
estão a fazer um trabalho muito giro, que é muito simples, mas que tem tudo a ver com este desvio que às vezes basta para fazer qualquer coisa de interessante, que é os alunos ligados às artes dentro da escola vão começar a ir às aldeias do Concelho de Abrantes fazer apresentações. Ou seja, vão levar cultura às aldeias em redor de Abrantes, onde não chegaria de outra maneira. Só dar-vos o exemplo do que é que se pode fazer no próximo ano, com a segunda medida, o artista residente. Este ano estão a desenvolver, por exemplo, em Abrantes, esta guerrilha cultural, no fundo de compreensão ou consciencialização da importância das artes. No próximo ano letivo, o que se está a preparar é, com a presença de um artista residente, esse artista a ajudar a trabalhar estas várias áreas, a dança, a música, o teatro e depois todos os outros, em qualquer coisa de coletivo naquela escola. Ou seja, a presença do artista residente será essa de ligar essas várias áreas, imaginem, numa apresentação ou em mais apresentações durante o ano. Isso será depois decidido pelo artista com a escola, com o coordenador do projeto cultural, como é que vai fazer, como é que vai chegar para trabalhar e cruzar estes vários saberes e estes vários âmbitos que naquela escola já existe, mas que tantas vezes não se cruzavam ou não se cruzaram. Até para o público em geral. O artista residente, então, será qualquer coisa de continuado ao longo do tempo. Ou seja, o nosso desejo é que permaneça naquela escola durante vários meses e não apenas uma espécie de experiência de toca e foge. Essa presença do artista residente será um apoio também para o desenvolvimento do projeto cultural, mas com possibilidades que nós, às vezes, à partida não sabemos o que vão ser. Significa que o artista tem que estar disponível para poder perceber como é que vai responder às necessidades daquela escola, daqueles professores. Por exemplo, dar-vos um exemplo. Não pensem só no artista, também com o artista plástico dentro do ateliê, a desenvolver só o seu trabalho. Uma companhia de teatro em Coimbra, chamada Teatrão, quis ser artista residente. Veio ter connosco e aquilo que lhe dissemos logo, imediatamente, foi que só poderia ser artista residente se houvesse uma escola que desejasse um artista residente, neste caso porque eles não queriam obviamente sair do lugar onde tem o seu teatro. E a diretora então foi ter à escola que fica ao lado do teatro, falou com o seu diretor e a única coisa que nós precisamos para poder começar um trabalho com uma escola é haver o desejo da direção da escola para que esse trabalho possa começar. Ou seja, para desenvolver este projeto cultural e começar a desenvolver este projeto cultural com a indicação do coordenador do projeto cultural, por exemplo, e depois a criação do tal Conselho Consultivo. E depois, então, faz sentido que venha um artista residente. Ou seja, para o artista não cair do céu de paraquedas no meio de uma escola em que não há estrutura ou não há modo de acompanhamento. E, portanto, esse projeto cultural é importante que esteja definido, ou pelo menos alinhavado, apontado, e esse coordenador esteja também identificado. Para depois então poder avançar. Exemplo do artista residente em Coimbra, do Teatrão. Já estava a começar a desenvolver um trabalho com uma professora, o Teatrão, esta companhia de teatro, com uma professora de Sociologia do 12º ano, dentro de um projeto que eles estavam a fazer também, com uma comunidade ali no território em Coimbra, o Vale da Arregaça. Uma comunidade que tem muitos bairros sociais, tem uma zona problemática até do ponto de vista urbanístico. Estando já na escola, ou começando a estar na escola com outra maneira, ou com outro tempo, de repente a proposta que fazem, este artista, este coletivo, é não apenas para os alunos, mas também para os professores. Por exemplo, semanalmente fazer um workshop para os professores que quiserem sobre o corpo, a voz e a relação com o espaço da sala. De repente, outros professores começam a querer e interessar-se também sobre aquele projeto no Vale da Arregaça, sob o seu ponto de vista específico, e começam a integrar-se nesse projeto. Aos poucos, deixa de ser apenas um projeto de turma, ou de uma turma, e passa a ser um projeto também de uma escola. O desejo é que os artistas possam estar aí também disponíveis para poder dar resposta ao que aquele lugar necessitar e pedir. Só dar-vos também como exemplo, por exemplo, que há uma escola em Oeiras que durante este primeiro ano o projeto cultural de escola não é dedicado aos alunos, mas aos professores.
acharam que o público-alvo deste projeto cultural não deviam ser os alunos da escola, mas imediatamente os professores da escola. E, portanto, estão a desenvolver o projeto em redor dessa ligação com os professores e dos professores em ligação com a cultura ou com um problema específico que encontraram, que quiseram identificar e trabalhar. Então, ou seja, deixamos na mão, também depois acompanhado, obviamente, e, por exemplo, estão aqui duas das colegas que estão depois também em ligação direta com as escolas e connosco, a trabalhar estes projetos culturais, para podermos, por exemplo, identificar ou serem identificados problemas ou constrangimentos que possam ser ultrapassados com a nossa ajuda ou com o nosso apoio. Portanto, isso é o trabalho depois do Plano Nacional das Artes. A terceira medida é esta dos recursos pedagógicos. A partir de uma área que é da cidadania e desenvolvimento, e criar recursos pedagógicos que peguem ou partam de obras de arte, de manifestações culturais, do património, para trabalhar questões relacionadas com os direitos humanos, a igualdade de género, a sexualidade, as questões relacionadas com o racismo, com a ecologia, o desenvolvimento sustentável, que são os temas desta área curricular de cidadania e desenvolvimento. Depois há um conjunto de propostas que têm a ver com a comunidade ou as outras comunidades que aqui estão descritas como quilómetro quadrado, arte e comunidade, e que não se dirigem apenas à comunidade educativa até ao 12º ano, mas também já, por exemplo, e para vocês que são de artes e design, isso interessa. Por exemplo, já posso fazer aqui o anúncio de qualquer coisa que acontecerá no próximo ano. Aquele projeto Deslocar, Campo Criativo, estão a ver do vosso lado direito, o projeto Deslocar, Campo Criativo, parte de uma iniciativa que existiu durante muitos anos com o apoio da Academia Nacional de Belas Artes, em que alunos de artes e de arquitetura, na altura Porto e Lisboa, que era o que existia, isto existiu desde os anos 30 até os anos 60, alunos de arte e arquitetura eram escolhidos, candidatavam-se, e cerca de 15 alunos de artes e arquitetura de Porto e Lisboa misturavam-se e iam para uma zona do país trabalhar, na altura, durante 2 meses, e naquele território. Este trabalho chamava-se, o projeto era Missões Estéticas de Férias, era assim que se chamava, Missões Estéticas de Férias, e era um modo de conhecimento também do património daquele território e dar conhecimento do património daquele território. Património edificado, em particular. O que queremos fazer é com os alunos de artes, de design, de várias escolas do país, cruzá-los também, portanto, pô-los em contacto uns com os outros e ir para uma zona, um território, onde possam estar com aquela comunidade. Portanto, já não pensar apenas no ponto de vista só do património edificado, mas pensar de outras maneiras o património também do país, em zonas muitas vezes mais desertificadas ou com outra densidade populacional. E, portanto, ir para essas zonas e estar durante um período, um mês, a trabalhar ali, fazer e continuar o seu trabalho, mas também dar conhecimento sobre o que ali se pode fazer e o que ali existe. E esse contacto com aquela comunidade pode ser profundamente transformador. Gostávamos muito que em 2021, portanto nas férias de 2021, estou a falar julho, agosto, possa acontecer este campo criativo numa região do país. Também o festival, que queremos um festival bienal do plano que pense esta relação entre a arte e a comunidade de modo muito sério, que seja assim um momento de festa a partir dos projetos já existentes, que já aconteceram, quer no passado, quer no presente, mas também com possibilidade de trazer projetos de outras regiões ou de outros lugares do mundo que sejam fundamentais. Por exemplo, há muitos artistas contemporâneos a trabalhar a questão da escola. O que é que pode ser hoje uma escola?
Era muito interessante perceber, por exemplo, essas outras propostas, esses outros olhares da escola e trazê-los para apresentarem esses projetos. E, portanto, este festival acontecerá também em 2021, primeira edição. Estamos a trabalhar ainda na forma e no formato. E o prémio Plano Nacional das Artes será dado anualmente a uma instituição, a uma escola, a um artista, a uma Câmara Municipal que tenha desenvolvido durante aquele ano anterior trabalho notável nesta área de arte, educação, arte, comunidade. Depois, do ponto de vista da comunicação, só para terminar, do ponto de vista da comunicação, que é fundamental, queremos criar um portal onde se possam ir buscar aqueles recursos pedagógicos que há pouco vos chamei a atenção. Esses recursos são para ter disponíveis de forma universal. Qualquer professor possa ir buscar um recurso pedagógico para usar na sua sala de aula, que imagine possa partir de uma obra do Alberto Carneiro, que se olhe para a obra do Alberto Carneiro sob o seu ponto de vista, obviamente, artístico, mas depois também sob o ponto de vista da ecologia e do que ele permite, e com um conjunto de propostas para depois desenvolver com os alunos, consoante a idade e o ano em que estão. Portanto, precisamos de um portal, de um site sólido que permita ter acesso a estes conteúdos e disponibilizá-los de modo universal. Estamos a trabalhar nele, ainda temos só um pequeno site para consulta, mas não ainda esse outro que está também a ser desenvolvido pelos Change is Good, irá ser desenvolvido por estes designers que vos falei no princípio. E desculpem, Massaros, o plano é extenso e precisava de tempo para o apresentar. Fazia-vos uma proposta, que era levantarem-se 5 minutos, 10 minutos e depois voltávamos só para conversar, aqueles que quiserem, de perguntas-respostas, para pensarmos algumas das medidas ou de algumas das propostas que fazemos para poder esclarecer, tirar dúvidas e depois podemos continuar também o trabalho com aqueles que assim desejarem. Mas fazíamos só 5 minutos, levantar, tomar um café e depois voltávamos aqui.